Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se, e foi assim. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó foi esperto. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar em São Paulo quando começa a chover. Eu não sei o que acontece. Aparece gente vendendo sombrinha de tudo quanto é canto. Guarda-chuva. Eu acho que o camarada, aquela pessoa na rua, acho que ela sai de manhã, ela ora pro céu e fala assim: eu acho que vai chover. Coloca umas 10 de guarda-chuva aí no saco e fica só esperando cair água. Foi mais ou menos o que Jacó fez. Ele negociou. Me intriga o comportamento de Jacó. E esse comportamento de Jacó é tão intrigante que Deus mudou o nome dele. Foram poucas pessoas na Bíblia que Deus mudou o nome. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus mudou o nome de Pedro. Deus mudou o nome de Jacó. Oi? Sara, tá? Abrão para Abraão. Sarai para Sara. Depois ele mudou Jacó para Israel. Simão para Pedro. E Saulo para Paulo. Recentemente eu vi uma pessoa chegando e falou assim: como é que é seu nome? Ele falou um nome judaico, hebraico. Era um pregador, prefiro dirigi-lo assim. Nome diferente. Graviel era o nome dele. Falei assim: nossa, que nome, que origem que é? Ah, não, Deus mudou. Meu nome de nascença é Paulo, mas Deus mudou para Graviel. Eu falei: entendi. E fiquei na minha, né? Ultimamente eu não reajo mais. Eu estava pensando em mudar o meu, mas eu gosto de Marcelo. E nome artístico, sabe? Não vou dar para Maurício, não. Vou fazer isso, não. Eu vou sair, não. Deixa quieto. Mas brincadeiras à parte, Maurício. Eu percebo que quando há essa mudança é porque tinha uma transformação muito grande que tinha que ser feita. Para romper, para mostrar claramente. Naquele momento, Jesus Cristo ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, com exceção de Paulo. Mas Deus precisava claramente falar assim: ó, a partir de hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás totalmente. Eu estou mudando tudo sua vida. Tudo. Deus mudou Jacó para Israel e até hoje nós temos Israel. E quando você escuta, né, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Que depois você vai ver que os 12 filhos tretaram, separou na sua geração, e aí você ficou reino do norte, reino do sul, um desses reinos virou Samaria, e aí você vai ver a mulher samaritana, e tudo isso está conectado dentro da Bíblia. Agora, o que Deus tocou muito no meu coração, eu até anotei, você sabe que eu não costumo anotar esse tipo de coisa, mas essa eu gostaria de anotar, porque ficou de bênção de Deus, e eu gostaria de gravar isso. Preste muita atenção. O diabo não precisa tirar a sua fé. Só precisa te convencer a trocá-la por algo mais urgente. Meus irmãos, eu vou ler de novo, porque isso aqui ficou muito poderoso. O diabo não precisa neutralizar, tirar a tua fé. Ele só precisa te convencer a trocá-la por algo mais urgente. E isso nós fazemos o tempo todo. Eu gostaria de convidá-lo a olhar para a pessoa do seu lado e fazer uma pergunta. Se não tiver ninguém do seu lado, você olha para você mesmo, faz de conta que você está no espelho e pergunta para você. E grava isso no seu coração, porque agora a minha expectativa é que o Espírito Santo fale com você. E ele vai falar com você. Você vai escutar o Espírito Santo agora. Ele vai falar no seu coração. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai falar assim: qual é o seu prato de lentilha hoje? Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que é lentilha. Tudo bem, qual é o seu prato de coisa vermelha hoje? Porque de fato não está escrito lentilha.
Um guisado vermelho. Podia ser um feijão andu vermelho. Mas o que é? Vamos usar a lentilha como exemplo. Qual é a lentilha da nossa vida hoje? Se Satanás não precisa cancelar a nossa fé, ele só precisa fazer com que a gente perceba que ela não é tão urgente. Qual é a lentilha da nossa vida hoje? O que Satanás está com a isca, né? Tem algum pescador aqui ou não? Pescador vai lá, não tem, ultimamente ninguém mais pesca, né? Vai tudo ali no sonda, resolve o problema. Mas no final das contas, você vai pegar a isca, você vai lá com a isca, você fica mexendo com a isca. Qual é a isca que Satanás tem usado na sua vida? E é exatamente isso, porque no final das contas, Jacó, ele estava com fome. E às vezes eu estou com fome também. Jacó, ele estava na expectativa efetivamente de, naquele momento, a prioridade dele era matar a fome. Quem já ouviu falar que o melhor tempero é a fome? Pensa no negócio que funciona. Quando você está com um camarada com fome, ele come que dá até gosto de ver ele comer. Eu imagino que Esaú estava com fome, eu não sei a intensidade de fome dele, mas para ele, naquele momento, a primogenitura não tinha valor. E Satanás, ele trabalha muito com isso, porque automaticamente falando, ele faz com que você perca a visão de longo prazo. Você perdendo a visão de longo prazo, vir na igreja e agradar a Deus não faz sentido nenhum. Se você perder a visão de longo prazo em Deus, vir na igreja perde o sentido. Aí você começa a falar, sabe o quê? Pô, tá frio, meu. Ah, é só mais um domingo, domingo que vem tem outro culto. Ah, depois assista online. Ah, é só um culto. Ah, depois eu leio a Bíblia, vai. Não, para você, porque aí a gente tenta saciar a nossa culpa, né? Aí você começa a criar argumentos. Não, depois eu assisto um vídeo na internet, vai. Hoje eu vou assistir uma pregação, só não vou agora cedo, porque tá frio. Ah, pô, aí é interessante como o ser humano ele é brilhante, né? Ele vai falar assim, ó, uma onda de gripe danada aí, esse frio, eu vou sair, vou acabar ficando gripado e deixa, vai, não vou não. A gente é bom em desculpa. O ser humano é criativo, extremamente criativo. Mas no final das contas, nós fazemos isso, nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos Deus, nós ouvimos a voz de Deus, sentimos Deus, mas às vezes fazemos a nossa carne balão. Ou simplesmente perdemos a visão de longo prazo, o que nós fazemos? Ah, amanhã eu faço. Você coloca prioridades. Satanás não precisa cancelar a sua fé. Ele só precisa mudar o senso de urgência. Satanás não precisa neutralizar a sua fé. Ele só precisa colocar alguma coisa mais urgente na frente. Essa é a verdade. Eu não vou na igreja hoje, amanhã eu tenho prova. Meu irmão, se você tem prova amanhã e está precisando aprender hoje, a vaca já foi pro brejo. Já era. Se você teve 3 meses para se preparar e não aprendeu nada, você tem a expectativa de. Você quer um conselho de amigo? É melhor você vir para a igreja, colocar o joelho no chão, se arrepender e falar: Deus, me perdoa pela minha falta de não ter aprendido durante 3 meses o que eu tenho que comprovar amanhã. É melhor você vir para a igreja e pedir perdão, porque talvez na misericórdia de Deus ele te ilumine para você lembrar alguma coisa. É o oposto. Olha como que às vezes nós temos lentilha na nossa vida e nós nem percebemos. E olhamos para Esaú e falei, esse Esaú também, hein? Ai, se fosse eu. Se fosse eu, com certeza eu morria de fome, mas não pegava aquele prato. Vai. Vai, Neste. Eu morria de fome, mas não pegava o prato. O que é um prato? Ah, o que ele perdeu. Dia seguinte você faz igual, só não é lentilha. Eu repito, se o cara tem prova amanhã, não vou. Eu já escutei isso tantas vezes dentro da igreja. Ah, não vou, pastor, eu não fui na igreja, eu não consigo ir porque amanhã eu tenho uma prova difícil, eu tenho que estudar. Campeão, você não aprendeu em 3 meses. Você acha que você vai aprender com mais 45, 1h30 de culto? A Heloísa chega assim para mim e fala assim: pai, hoje eu não vou na igreja não. Eu falei, filha, é 1h30.
É 1h30. Se você não tem 1h30, 1h30 da sua vida para prestar um culto de louvor e adoração, você não é digna do céu. É o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. É nada. Na verdade, beira não cristão. Vir na igreja uma vez por semana, 1h30? A vida do cristão é totalmente diferente. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu transformo completamente a minha vida. O meu hábito, eu mudo o meu hábito, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha roupa, eu mudo tudo, eu sou outro. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo, nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí eu falo assim, você não consegue ir na igreja 1h30 porque você está cansada? Toma um energético. Vai, toma uma vitamina. Às vezes tem alguma coisa errada, porque o que te consegue te impedir de ficar 1h30 sentado na cadeira? Ah, a cadeira é desconfortável. Desconfortável é o inferno. Isso é desconfortável. Aí Esaú, ele pega e vende o negócio. E aí Jacó, ele tinha que dar um jeito de cobrar. Só que a relação foi com Jacó e Esaú. Isaac não sabia do negócio. E automaticamente falando, se Jacó não tivesse feito o que fez, Isaac ia falar assim, está desfeito o negócio. Pai, está louco? Quantas e quantas vezes os nossos pais chegam para a gente e falam, você está fazendo caca, para. E a gente faz o quê? Eu sei, os tempos mudaram. Vai, tonto. Vai nessa. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu recebi uma proposta muito louca. Entraram em contato comigo, veio uma comitiva, literalmente uma comitiva, recebi eles na Fox. Era uma comitiva de venezuelanos, do governo venezuelano. E tinha os brasileiros no meio e tal, e me convidaram para eu mudar para Caracas e construir uma recicladora de eletrônicos em Caracas. E eles me pagariam 3 vezes o meu salário, contrato de 2 anos. Ou seja, em 2 anos eu ganharia 3 anos, o dobro, 3 vezes mais. É atrativo, né? Você trabalha 1 e ganha 3. Falei, pô, vou encarar essa aí. Aí, o que eu fiz? Comprei, eu falei, ó, vamos lá ver, eu tenho interesse. Compraram as minhas passagens, mandaram no meu e-mail as passagens para mim, eu me lembro até hoje, era da Gol. O voucher do hotel. E eu fui para casa do meu pai. Conversei com a minha mãe falou, não gosto muito da Venezuela, mas ela não estava no regime que está hoje. Não gosto muito, mas realmente, é 1 ano, você ganha 3 e tal. Aí meu pai estava na cadeira de roda, ele levantou a cabeça assim, veio com a cadeirinha de roda. Não faz isso. Por quê, pai? Aquele país não presta. Aquilo não vai dar bom. Aí eu peguei e falei assim, pai, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, não é bem assim, as coisas não são mais como você pensava, né? Lá atrás, tá na cadeira de roda, não tá conseguindo ler muito. Ele olhou para mim e falou assim: não vai. Não vai. Aí eu falei: eu vou. Aí ele olhou para mim: não vai, isso não vai dar certo. Aí eu cheguei em casa, eu conversei com a Giane e a Giane falou assim: eu acho melhor você escutar seu pai. Aí isso foi no domingo. Aí na segunda-feira eu liguei pro camarada, falei assim: ó, queria pedir desculpa, mas eu não vou. O cara ficou bravo, esperneou, me xingou, me denigriu, fez um auê danado. E eu ainda peguei e falei assim, ó, me manda inclusive a conta de quanto ficou o hotel, o hotel dá para cancelar ou a passagem, eu vou te ressarcir. Aí ele pegou e falou, não precisa. Eu falei, faço questão. Ressarci os voos. Ou seja, o negócio ainda, meu pai ainda fez eu gastar uma grana. Acho que 2 anos depois aconteceu. Cai o regime, vira um país literalmente comunista, ditatorial, absurdo. Se eu tivesse lá no meio desse negócio, eu acho que nem voltar eu conseguia. Tava preso lá até hoje. Voltava pela Amazônia, por Roraima.
Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem, te prolongue os dias na terra. Ponto. Mandamento com promessa. Não concordo. Tudo bem. A Bíblia não fala o seguinte: honre teu pai e sua mãe, e se você concordar, né? E se você concordar. Não está assim. Literalmente, pessoal. Esaú, se tivesse consultado Isaac, sabe o que Isaac tinha falado para ele? Você tá louco, moleque? Morra de fome, mas não perca a primogenitura. Porque nesse momento, se você morrer de fome, Deus te ressuscita. Mas não sai do trastejado de Deus. Fica no trastejado de Deus. Porque se você ficar no trastejado de Deus, não tem como dar errado. Pastor, na minha vida está um negócio que tem alguma coisa errada. Então você vai fazer o seguinte: você vai colocar o joelhinho no chão na sua casa, vai falar assim: Deus, que dita lentilha eu estou comendo, que estou trocando as suas bênçãos pela aparência. Porque é exatamente isso que talvez esteja faltando. Deus, me mostra. Porque talvez, e ele vai mostrar, eu tenho certeza absoluta, quando eu falei alguns minutos atrás que o Espírito Santo ia falar com vocês, eu tenho certeza que 75% aqui, no mínimo, sabe o que tem que mudar. Porque o Espírito Santo, ele chega lá e fala assim, tá vendo? Netflix. Ele vai mostrar. Ele vai nos orientar, ele continua nos orientando. Ele continua nos mostrando, só que a questão é o seguinte: ele é tão bom e tão misericordioso, é uma bênção tão grande na nossa vida, que eu fico olhando às vezes a grandiosidade de Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom, porque, meus irmãos, automaticamente falando, muitas e muitas vezes, a gente não consegue dar atenção para Deus 1h30 da nossa vida por semana, e a gente ainda fica bravo quando as coisas não acontecem. Deus me abandonou. Vou te contar quem abandonou quem. Muitas vezes nós abandonamos Deus. E nós nem percebemos. Balaão conhecia Deus, tinha intimidades com Deus, mas a hora que ele viu o prato de lentilha que a galera colocou uma grana aqui, ó, vai lá e amaldiçoa o povo de Israel, ele meteu a mão no saco de dinheiro. É impressionante como o ser humano gosta de dinheiro. Ou como gosta. É impressionante. Mata por dinheiro, rouba por dinheiro, desvia por dinheiro. Não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo é intimidade com Deus, é maturidade espiritual. Porque a partir do momento que você tiver maturidade espiritual, que você efetivamente estiver no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos tantas promessas na Bíblia. Tantas promessas na Bíblia. Tantas promessas. Mas automaticamente, o que eu tenho que fazer? Converter o meu coração ao Senhor. O que é converter meu coração ao Senhor? Ele ocupa o posto número 1 da minha vida. A prioridade da minha vida é atender à vontade de Deus, os desígnios de Deus. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser testemunho de Deus, eu quero andar na direção de Deus. As pessoas poderão se levantar contra a sua vida, elas poderão questionar, elas poderão efetivamente fazer um inferno. Fique em paz. Se você estiver na direção que Deus deu, céus e terras passarão, mas a palavra dele não cairá. Aquele texto diz: Davi, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Eu fico imaginando quando Davi escreveu isso, o inferno que ele não devia estar vivendo na vida dele. Devia estar vivendo um inferno, a galera deveria estar caçando ele de tudo quanto é jeito. Mas ele fala: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Meus irmãos, se a gente parar aqui agora e abrir para fazer um testemunho rápido de todas as pessoas que tiveram experiências absurdas com Deus, nós teremos um monte aqui. Eu não vou dar os meus exemplos, mas eu vou citar o do Michael. Senta com o Michael e pergunta para o Michael assim: quantas e quantas vezes você viu Deus fazer coisas impressionantes na sua vida? É muita. Por quê? Porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. O que nós cremos? A Bíblia. Entre fazer o que eu quero e fazer o que a Bíblia manda, eu prefiro esperar. Esperar eu entender o que a Bíblia quer e fazer. Entre tomar uma decisão imediata, vamos executar isso. E uma coisa muito importante, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte:
todas as vezes que eu tentei fazer uma coisa rápida, deu ruim. Sabe o que eu faço? Deus, isso aí não é um prato de lentilha, não? Todas as vezes que eu saí tomando uma decisão, vou fazer isso, fazer aquilo, nunca deu certo. Nunca deu certo. Mas todas as vezes que efetivamente apareceu na minha frente, eu falei, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo, e você dá tempo. Mais cedo ou mais tarde, Deus vem com a resposta para você. E as respostas aparecem das maneiras mais impressionantes possíveis. Mais impressionantes possíveis. Mas Ele vai te dar a resposta. Só que a resposta de Deus não é apertar um botão e o WhatsApp. Hoje nós estamos vivendo a geração do WhatsApp. Mandou mensagem, o camarada não respondeu, alguns minutos depois ele manda uma interrogação para baixo. Mandou interrogação para mim, eu bloqueio. Deixo bloqueado lá de castigo, depois eu volto. Se mandar... pastor, mas você não respondeu. Manda mensagem, pastor, você não respondeu. Aí eu respondo. Agora, se mandar interrogaçãozinha assim, ó, o cara não tem nem coragem de escrever, não manda interrogação. Pastor, você não pode fazer isso. Não tem base bíblica que me impeça. Não tem base bíblica que me impeça. Mas eu desbloqueio depois. Mas no final das contas, brincadeiras à parte, né? A questão é, nós estamos muito imediatistas. Uma coisa que eu gostaria de destacar, eu gostaria de dar 2 outros exemplos para a gente caminhar para o término dessa pregação dessa manhã. Talvez porque o Tony está precisando de ajuda para trocar o pneu do carro. Mas eu gostaria de fazer um paralelo com José. E eu gostaria de trazer aqui um aprendizado para todas as nossas vidas. Que é uma das coisas que eu tenho tentado usufruir. Existem algumas maneiras de você aprender. Prestem muita atenção nisso. Existem algumas maneiras de você aprender. Eu acho que a maneira mais inteligente de você aprender é com o erro dos outros. Porque tem muito. Porque se você for aprender com os acertos, a gente erra mais do que acerta. Então, como que você aprende com o erro dos outros? Você vê e vê o que ele fez que deu errado e faz direito. A outra maneira é você ver e viu que deu certo e aí você copia. O Jô Soares, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada uma vez. Talvez você já deve ter visto um recorte desse vídeo. Ele fala o seguinte: a cópia do que alguém fez é plágio. A cópia do que muitos fizeram é pesquisa. Olha para a Bíblia e pesquisa e copia. Copia. Mas na cara dura. Faz igual. Meus irmãos, Paulo bate no peito assim, ó, fala, ó, sede meus imitadores, me copia. Meus irmãos, o camarada traz a responsa para as costas dele e fala, ó, vem em mim, me copia. Eu sou o padrão. Eu copio Cristo, vocês agora me copiem. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode me imitar. E a primeira coisa que você tem que me imitar é imitar o que eu imito, que é copiar Cristo. Cristo é o nosso padrão, Paulo é o nosso padrão. Agora eu vejo para a Bíblia, eu vejo para Esaú, exemplo do que o cara fez errado, que eu tenho que fazer o contrário. O que ele fez? Trocou Deus por uma vontade momentânea. Lição. Viu aquele negócio? Seu coração fala, eu quero. Aí você pergunta, vai me onerar espiritualmente? Vai. Você fala, não. Mas eu quero, mas eu não vou. Mas eu posso ir, mas eu não quero. Mas Deus é amor. Aí começa, não, Deus é amor. Que Deus é amor, meu irmão? Deus é amor, mas isso não tem nada a ver com amor. Justiça é justiça, certo é certo, errado é errado. Amor é amor. Corintiano é corintiano, cada coisa é uma coisa.
Não vamos misturar as coisas. O Augusto pisou na bola. Ah, mas eu amo ele. Mudou o fato que ele pisou na bola? Mas eu amo ele. Demais. Eu dou minha vida por ele. Mudou o fato que ele pisou na bola? Às vezes ele chega em casa e conversa e fala, as crianças, porque conta uma história danada, e eu fico olhando e falei assim, eu olho para eles, o tempo que você demorou para contar essa história era mais fácil você ir lá e corrigir. Porque você me convenceu. Estou convencido da sua história. Mas o problema continua. Você não resolveu o problema. Resolve o problema, conta menos história. Não estou preocupado com a história, eu estou preocupado com o problema resolvido. Esaú vendeu o negócio, porque ele queria comer, estava com fome. Espero que pelo menos estava bom de sal. Pelo menos foi gostoso. Porque no final das contas ele perdeu tudo. Ele deveria ser efetivamente a linhagem de Deus, a linhagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo da tribo de Judá. Quem é Judá? Um dos filhos de Israel, de Jacó. Os levitas, né, que a gente escuta até hoje. Não concordamos na linha batista, né? Agora eu vou convidar os levitas para subir no altar. Faz sentido nenhum. Levita é quem é da tribo de Levi. Você é da tribo de Levi? Então por que você quer que eu te chame de levita? Né? Você é levita? Levita nada. Isso aqui, ó, brasileirão. Qual que é o seu sobrenome? Nascimento. Né? Levita nada. Levitas são aqueles que eram da tribo de Levi. Pastor, mas não é eles que serviam no templo? Sim. Então, isso não é templo, isso é igreja. Templo tinha o santo, tinha toda a distribuição do templo lá conforme Levítico. É uma igreja, é um salão. A prova diz que é um salão, tristemente, se você for na Fernando Nunes, aonde a igreja começou a ganhar relevância, virou um bar. Isso só mostra claramente que a igreja somos nós, não o prédio. A igreja saiu de lá, o salão ficou. Ponto. Você é igreja. Eu sou igreja. Eu não estou concordando com alguma coisa da igreja. Você faz parte. Nós construímos, nós somos a igreja. Agora, e assim, meus irmãos, funciona da seguinte maneira. Na igreja não temos que andar na Bíblia, porque se eu vou querer atender cada um, esquece. Um quer cadeira acolchoada, o outro não quer cadeira acolchoada. Um quer piso bege, o outro fala que não gosta de bege, prefere cinza. Um quer ar-condicionado, o outro manda mensagem e fala, se colocar ar-condicionado, não vamos na igreja. É assim. O cultinho tá quente. Vou colocar ventilador. Meu filho não pode pegar vento porque fica doente. Então, assim, fica na Bíblia porque, assim, fica louquinho. É assim, né? Cada um gosta de salsicha, o outro gosta de linguiça. O resultado final é praticamente o mesmo, mas no final é igual. Mas no final das contas, por esse motivo que a gente tem que ficar na Bíblia. O que a Bíblia diz? E aí você entra no cedro, na palmeira. Raiz. Tem raiz. Aonde está a raiz? Na Bíblia. Se você não colocar a raiz na Bíblia, não vai dar certo. Agora, então aprendemos que a gente não deve fazer o que Esaú fez. Beleza. Qual é a lição que eu tenho que levar para minha casa? Qual é a lentilha da minha vida hoje? Temos. Primeira coisa importante que todos têm que sair da igreja todos os dias. Isso começa em mim. Essa mensagem é para mim, mas eu não entendi. Eu não entendi, mas não muda o fato que ela é para mim. Todos os dias, quando eu preparo uma pregação, eu analiso a pregação e falo assim, Deus, trata a minha vida. É para mim, essa pregação é para mim. Tem que sair daqui e falar assim, essa pregação é para mim, mas eu acho que não é. É que você não entendeu. Aí você vai para casa, ora em cima dela e o Espírito Santo vai começar a te ministrar. Ele vai começar a tratar com você. E aí começa a beleza do negócio, que ele efetivamente começa a tratar. Uma coisa interessante, muito legal isso, tá? Geralmente, praticamente com uma regra, toda vez, escrevam isso, toda vez que a gente faz um estudo para casais, é porque eu estou tendo muitas pessoas, é muito comum o seguinte, chega para mim e fala assim, pastor, eu estou com problema no meu casamento, aí senta comigo, conversa comigo.
Eu vou até aproveitar esse momento aqui e fazer um comentário. Ô, Matheus, depois você corta esse pedacinho que eu vou falar a partir de agora. Aí conta, aí depois conta e fala assim, mas não pode contar para ele. Eu falei, na verdade, não me usou como pastor, me usou como alguém para desabafar. Aí o que acontece? Quando acontece isso muitas vezes, a gente marca estudos para casais. Geralmente, quando você vê o estudo acontecendo como está acontecendo agora, que a gente teve muito problema e automaticamente falando a gente não pode tratar e a gente trata no coletivo. Beleza. É impressionante. Todas as vezes que isso acontece, adivinha quem não vem? É. Eu não entendo. Chega, eu não tô com problema com meu marido, tô com problema com a minha esposa, tô com problema... Aí a gente marca o estudo porque eu não posso tratar, porque eu não posso falar, aí você marca. Quem não vem? Eu não entendo. Não entra na minha cabeça. E aqui, aí depois você pode liberar, Mateus, um comentário que eu gostaria, o Espírito Santo tocou no meu coração aqui agora, que eu gostaria de desmentir uma mentira do diabo, que diz o seguinte: contar as coisas pro pastor, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Mentira, pessoal. Pensa numa mentira. E eu vou desmentir essa mentira aqui agora para vocês. Eu vou dar 2 exemplos sem falar o exemplo. Mas recentemente uma pessoa chamou a Giane e falou assim: ó, eu quero contar uma coisa que aconteceu com você, comigo, e assim, ninguém pode saber, só você sabe. A Giane falou: tudo bem, pode falar. E aí ela conta, a Giane aconselha ela pastoralmente, ministerialmente, com a Bíblia, etc e tal. 10 dias depois, a Giane chega para mim: tô com um problema. Eu falei: o quê? Você lembra aquela situação assim, 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 assada, tal? Eu lembro, foi até eu que te ajudei a criar a orientação bíblica. Então, Ciclano me contou que Ciclano sabia. O que eu faço? Eu falei assim, ó, espera falar que você contou para alguém, porque a gente não tem o que fazer. Outra situação, recentemente uma pessoa chega para mim e fala: pastor, está acontecendo uma situação assim, 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 mas ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Tudo bem, ninguém pode saber. Uma semana depois, a Giane falou: você viu o que aconteceu com fulano? Porque eu não tinha contado nem para a Giane. Você viu o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? Tal coisa? Falei: como você sabe disso? Ciclana contou. Falei: como que Ciclana sabe? Eu não sei, eu só sei que ela contou e falou que Ciclana sabia. Pessoal, olha, hoje eu vou falar um negócio para vocês. De 100% das coisas que as pessoas me contam, eu fico sabendo por terceiros. E aquele fala para mim não contar. Aí eu não conto, eu fico sabendo por terceiro. Quem é o fofoqueiro? Pastor. Pensa num camarada que está apanhando de graça. Sério. É um absurdo. Pensa num camarada que tá apanhando de graça, é eu e a Giane. Os caras contam um negócio pra gente, não conta pra ninguém. A gente fica sabendo depois. E aí, o que eu faço? Eu vou começar a ligar para vocês, né? Não sei que vocês entendam vocês bem no coletivo. Falar assim, ó, seguinte, meu irmão. Você me contou tal coisa, mas eu já fiquei sabendo por fulano. E vou jogar o negócio no ventilador. Porque agora tudo que eu escuto não pode falar pastor que todo mundo fica sabendo. Vai. E pede para mim guardar segredo. Aí eu guardo segredo, porque aconselhamento bíblico a gente não conta para ninguém. Mas, cara, de 10 que acontece comigo, 10 eu fico sabendo por terceiros. E geralmente, hoje eu vou fazer casamento, eu vou fazer aconselhamento, a primeira pergunta que eu faço é: quem está sabendo? Ninguém, glória a Deus. Contei para minha amiga, lascou. Todo mundo tem um melhor amigo. Vou contar para você, mas não conta para ninguém. Vai nessa. Pode apertar o play. Foi só a sessão de desabafo, desculpa. Estou até me sentindo mais leve. Estou até me sentindo mais leve. Pegamos o exemplo ruim. Aprendemos o exemplo ruim. Quando eu vejo o exemplo ruim, eu trago para o meu dia. Então, assim, eu vejo o primeiro exemplo ruim, Balaão. Conhecia Deus, andava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas sacrificava outros deuses. Se você conhece Deus, tem intimidade com Deus, conhece a palavra de Deus, louva a Deus, mas faz o que o mundo prega, Balaão na sua vida. Pastor, dura essa palavra, dura nada. Duro, como eu disse, é o inferno. Segunda lição, podemos aprender com os erros. Qual o erro? O camarada estava com fome, o camarada estava efetivamente morrendo de vontade de comer um prato de alguma coisa que a gente entende que era lentilha. Guisadinho, eu gosto de um guisado.
Mas tem coisa que vale mais. E a lição para a gente trocar de página aí para o próximo entendimento que eu vou citar José. A lição é: Satanás não precisa neutralizar a sua fé. Ele só precisa mudar o senso de urgência. Gravem isso. Depois o Mateus corta, faz um corte disso aqui e coloca nas redes sociais, porque essa frase tem que ser meditada. Satanás não precisa neutralizar a sua fé, só precisa mudar o senso de urgência. E aqui é uma autoestrada para a gente analisar. Quais urgências da minha vida eu tenho colocado em primeiro lugar? Eu tenho colocado o trabalho em primeiro lugar. Achou o prato de lentilha. Achou o prato de lentilha na sua vida? Eu tenho colocado, entre eu ir para a academia e perder um pouquinho de gordura e ficar esbelto para mim ficar olhando no espelho e ir para a igreja, eu vou lá, estou com uma meta, eu quero bater a meta. Achou o prato de lentilha? Entre levar meus filhos para passear e adorar a Deus, eu levo meus filhos para passear. Achou o prato de lentilha? Além de você não estar agradando a Deus, ainda está ensinando seu filho a prioridade errada. Aqui é 2 pratos de lentilha. Eu estou morto, cansado, não vou na igreja hoje, não, vou deitar e relaxar assistindo Netflix. Achou o prato de lentilha? Tudo aquilo que nós colocamos na frente da obra, seja ela estar nos irmãos, eventos da igreja, aprendendo, louvando, orando. Pastor, mas aquele dia estava muito frio, eu não queria ir na igreja. Tudo bem, você vai pegar o seu quarto, vai pegar a Bíblia e vai orar. Pode? Pode. Concordo? Não. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Mas por que você, pastor, você não concorda? Quando você vem na igreja, sem você perceber, você está evangelizando. Como assim, pastor? Quando a igreja está cheia, é igual restaurante. Você está na estrada, está passando na estrada, está na hora do almoço, você passa e vê um restaurante, tem um carro que você conclui que é do dono. Você para. Você vai para o próximo. Agora você passa, tem aquele monte de carro. O que você faz? Você para. Aqui tem um problema que Satanás aprendeu. Você agora começa a fazer cultos que não ensinam a verdade, que atrai a galera, tá sempre cheio, e aí no marketing nós chamamos isso de efeito manada. Vai todo mundo atrás. O ser humano, ele anda em bando. É uma característica humana. Você quer enlouquecer um homem, você deixa ele sozinho. Ele começa a procurar bando. Pastor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Mulher não consegue ir no banheiro sozinha. Ela levanta, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Já vai logo 3, 4. Anda em bando. É uma regra? Não, não é uma regra. Todas são assim? Não, nem todas são assim, mas a maioria. Mas é natural a gente entrar em... O ser humano foi criado para ter comunhão. Agora, pastor, e um exemplo bom bíblico? Vou te dar 2. Eu vou te dar mais um ruim. Vamos no Novo Testamento. Esse camarada também é um camarada impressionante. Esse eu uso muito quando eu estou falando principalmente com os pastores. Hoje, então, agora, desde o ano passado, nós temos reunião de pastores, e na reunião de pastores, então, eu coloco o Ed, o Maico, o Josias tem participado dessa reunião, eu ministro um pouco na vida deles, a gente depois discute, tem sido muito bom, a gente vai direcionando a igreja, e eu falo muito de Demas o latoeiro, que abandonou Paulo, traiu Paulo. É moderno, isso já é pós-Cristo, nossa era. Ele deixou de andar com Paulo, ele deixou de ser Timóteo. Quem é Demas? Quem é Judas? Sobre Judas, estou caminhando para o fim, pessoal. Que eu quero chegar ainda nos exemplos bons. Aqui, isso eu estava me dando sobre Judas recentemente. Será que durante 3 anos e meio Judas, em momento algum, deu sinal de que ele iria trair a Cristo? Será que os discípulos não conheciam Judas? Marcos chama dele de o ladrão. Mas Judas não roubou para entregar Cristo. Judas vendeu Cristo. Se Marcos chama Judas de ladrão, é porque os discípulos conheciam. Judas, ele já estava apresentando claramente uma característica ruim.
Mas não era um problema dos discípulos, era um problema de Cristo. Uma das coisas que a gente tem que aprender de falar, entender é o seguinte: eu não preciso me preocupar com a Karen e nem com o Marcelino. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. E Ele está tratando com cada um. Porque os discípulos chamavam Judas de ladrão. Mas ele não roubou no Getsemane. Ele vendeu. Então significa claramente que ele tinha características erradas antes do que a gente viu dele vender a Cristo. Agora vamos voltar para os exemplos bons. José. Meus irmãos, José se Jacó me intriga, e eu poderia gastar o resto do dia falando sobre Jacó, e muito da minha vida profissional hoje eu me espelho em Jacó, em algumas negociações. Tem muito para ensinar para a gente. Aquela negociação dele com o sogro dele é impressionante. Você vê ele tentando ser passado para trás, e Deus sendo por ele fazendo coisas impressionantes. Eu acredito nisso. Eu vou marcar um estudo só para a gente entender a prosperidade segundo Jacó. Negociação, entender. Aquele negócio das ovelhas lá, dos carneiros, das cabritos, o que aconteceu aqui que ficou alto? Os cabritos, né? Que passou os cabritos, passava na frente da vara, o cabrito ficava manchado e é louco aquele negócio. Aí você começa a ver que quando você está no trastejado de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais para te abençoar. Aquilo foi sobrenatural. Era a ovelha. A ovelha não fica grávida, né? A ovelha fica prenha. A ovelha prenha passava na frente da vara, nascia a ovelha salpicada. Que negócio interessante, né? Só passava na frente da vara e o rebanho inverteu. Ficou tudo salpicado. Deus, quando você se posiciona do lado dele, meus irmãos, quando você está no trastejado de Deus, na bênção de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, valorizando, porque apesar de qualquer coisa, Jacó valorizou Deus em primeiro lugar, e é por isso que ele teve o nome mudado de Israel. Ele me intriga no contexto geral, porque ele é um pouco anormal em relação à análise dos outros personagens bíblicos, mas ele quis o quê? A primogenitura. Por quê? Porque era a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. E você vai ver isso acompanhando ele, em toda a geração dele. Tanto é que ele virou pai de Israel. Ou melhor, Israel. Agora, Esaú fez caca. Quantas vezes eu não estou fazendo igual? Quantas vezes eu não estou trocando as bênçãos de Deus pela primogenitura, por um prato de comida? E quantas vezes eu não estou abençoando um Jacó do meu lado? Quando você falar mal de um servo de Deus, e o servo de Deus está na presença do Senhor, é como se você estivesse pegando o texto de Jacó e Esaú, e você coloca Deus abençoando esse servo de Deus. Porque Deus é justo. Como ele fez com Jacó, lá com Labão. Agora, exemplos bons. José. José é lindo, né? José é maravilhoso. Pensa num homem padrão. Você via ser, olha, eu vou chegar em casa hoje e falar, filho, é o seguinte, vem cá, conversar comigo. Você vai ler José, reler José, você vai arrumar um esposo igual José. Que você arrumar um esposo igual José, papai deixa você casar sem nem conversar. Pronto, resolvi o problema. Achei, padrão, perfeito. Pensa num camarada bom. O camarada foi vendido, que tinha intimidade com Deus, foi vendido, foi parar no meio de um poço, depois foi para a masmorra, tentaram seduzir ele, e a hora que ele ainda era bom de perdão, né? Perdoava, amor, é o homem perfeito, José. Pensa num camarada que tem talento, aptidão, José, pronto. E o exemplo que eu quero destacar de José é que ele tinha tudo para se deitar com a mulher de Potifar. O que ele fez? Fugiu. Meus irmãos, olha, eu vou falar para você, tem muito camarada aí que o cara já passou do canal da Boa Esperança e que se ele tiver uma oportunidade dessa, ele trai a esposa e não deixa passar. José, tudo indica que ele estava no auge da sua virilidade. Sabe o que ele fez? Rapou fora. Sabe o que é isso? Estou fora desse prato de lentilha aí. E muito provavelmente ele conhecia essa história. Porque quem que era o pai dele? Jacó era o pai dele. Olha que bênção. Quem que era o pai de José?
Jacó, que tinha sido o nome mudado para Israel, que deve ter chegado um dia e conhecia toda a treta familiar, e José talvez chegou e falou assim, essa mulher é o maior prato de lentilha que já me ofereceram, deixa eu rapar daqui. Deixa eu rapar daqui, eu estou fora desse negócio. Novo Testamento, fugir de toda aparência do mal. Rapa fora. O ambiente não é bom, queima o chão. Há uns 15 dias atrás eu estava num evento lá, eu e a Giane. Cara, música alta e bebida. Era um evento de trabalho, eu tinha que ir lá, a gente era patrocinador. Meia hora, ok? Uma hora e meia depois a galera já começou a falar meio mole. Eu cheguei pra Giane e falei assim: ó, eu acho que nossa hora, ó, tá chegando. Desculpa, padrão. A gente já vai. Ah, já vai? As crianças. É, as crianças. Tem que ver as crianças na casa da sogra, sabe como que é? Ah, que bem, entende, tal, tal. Os meus eu deixei com tal lugar. Eu falei, então, o meu não. E ó, tchum, rapa fora. Porque a gente que é cristão, você começa a ver, você já começa a ver que a galera começa a falar meio mole, você já começa a perceber que ali já começa a perder um pouco do senso. Não é mais para mim. Fuja de toda aparência mal, rapa fora, sai. Sai. Não edifica? Sai. José aprendeu com quem? Com o pai dele, que era íntimo do pai dele. O que o pai dele falou para ele? Eu fico imaginando Jacó, sentado para ele e falou: vem cá, deixa eu te contar um segredo aqui. Ó. Um dia, sua avó chegou para mim e contou uma situação assim e me ensinou um negócio. E aí, um dia, seu tio, sabe aquele tio que tentou me matar? Eu falei, é esse aí. Você lembra seu tio que tentou me matar de qualquer jeito, que deu todo aquele auê? Ah, lembro, pai. Então, sabe por quê? Porque eu vendi um prato de lentilha para ele. E foi o melhor negócio que o papai fez. Sério, pai? É, porque assim, foi um investimento impressionante. Então, fuja do prato de lentilha, porque se sempre alguém te oferecer um prato de lentilha, rapa fora. O que ele fez, José? Ó, rapou fora. Pai, mãe, olha o poder que você tem sobre seu filho. Que poder que você tem sobre seu filho. Olha que poder que você tem sobre seu filho. Aí José fez o quê? Rapou fora do prato de lentilha. Aí quando você vê José lá no calabouço, ele já começou a chefiar o negócio ali, liderar o negócio, ele já estava na liderança do negócio, e você começa a ver muitas características de Jacó, negociador, na vida de José. Isso é lindo. Quando você começa a analisar a Bíblia com essa profundidade, você começa a perceber características da negociação da vida de Jacó na vida de José. E Deus colocou ele aonde? No mais alto sublime trono do Egito. Por quê? Ele honrou pai e mãe. Ele não se corrompeu com prato de lentilha. Nós temos a mesma coisa para Daniel, que conhecia a história. Mas eu termino essa pregação citando Jesus Cristo. O pessoal do louvor pode até subir, Tony. Jesus Cristo. E quem não veio no estudo do jejum de crucificação, ali eu expliquei toda a questão espiritual da crucificação. Porque, inclusive, eu vou repetir esse estudo e vocês venham, porque a crucificação é muito mais do que crucificação. Ela tem um entendimento espiritual muito maior do que simplesmente o físico, né? Mas antes da crucificação, Satanás ele tinha o domínio sobre todas essas coisas. Foi entregue para ele isso. Ele foi entregue para ele no Éden e foi ratificado prioritariamente quando Daniel chega para Nabucodonosor e fala para ele o seguinte: o Senhor Deus te entregou todos os reinos da terra. Ali era uma afirmação espiritual. Nabucodonosor representava Satanás naquele momento. É uma dupla profecia. Um dia eu explico para vocês. Agora, Jesus Cristo foi tentado na concupiscência da carne, na soberba da vida e na concupiscência dos olhos. Ou seja, o resumo de tudo de todos os pratos de lentilha que Satanás pode nos entregar. E sabe o que ele fez? Não. Eu termino mencionando e comparando Jesus Cristo com Esaú. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele
jejuou durante 40 dias. Mesmo irmão, 40 dias sem comer. Deve ser algo surreal. Surreal. Aí eu pergunto para vocês, Esaú estava com fome? Tudo na vida é ponto de referência. Porque no máximo Esaú devia ter saído. Mas para falar muito, ele saiu num dia à noite, voltou no outro dia à tarde e não tomou um café e pulou um almoço. Vai, vamos aumentar mais 2 dias sem comer. Caçando. O cara ficar 2 dias sem comer caçando, ele foi longe. Jesus Cristo ficou 40 dias. Mas ele não se entregou. Ele não aceitou o prato de lentilha. Ele não aceitou o prato de lentilha. Eu termino essa pregação com essas lições. Passo a régua. Na Bíblia, lição número 1. Balaão conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, falava com Deus, mas trocou Deus. Lição 2. Quais pratos de lentilha têm feito que a gente perca a visão de Deus para as nossas vidas? 3. Essa é o centro da pregação. Satanás não precisa neutralizar a sua fé. Só precisa mudar o senso de urgência. Só isso. 4. Eu tenho que aprender com os erros. A Bíblia, os exemplos bíblicos é para que eu aprenda. É para que eu olhe e eu falo assim, olha, eu não vou fazer igual. Ou que eu olhe e falo, eu vou fazer igual. Eu vou copiar. E quando eu estudo Jacó e José, meus irmãos, tem que ser estudado com detalhe, porque você mostra uma relação do que Jacó fez e depois do que José fez, e você percebe claramente o quanto Jacó ensinou José. Ele aprendeu, ele fez diferente. É lindo. É lindo. E eu termino, Jesus Cristo venceu. E quando ele vence, ele me coloca a oportunidade de vencer também. E aqui nós terminamos a pregação. Cristo em nós, esperança da glória. Que essas palavras possam ficar no seu coração. Amém? Fique de pé, Tony. Amém.